Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Hora de Agir, onde falaremos sobre florestas e serviços de ecossistemas. Para isso temos connosco três convidados muito especiais de três países irmãos. De Portugal, Carlos de Carvalho, engenheiro civicultor, mestre em gestão de recursos naturais, é também sócio-gerente de uma empresa que tem desenvolvido muito trabalho nestas áreas, chamada Erena. E é ainda autor de vários planos de ordenamento e gestão florestal. De Moçambique, a nossa querida Natasha Ribeiro, engenheira florestal, doutorada em Ciências Ambientais e Ecologia Florestal. E do Brasil, o Ricardo Xavier, presidente da Associação Altitude Ambiental da Chapada Diamantina da Bahia, no Brasil. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Esta é a Hora de Agir. O mundo olha com ansiedade e talvez perplexidade para esta questão das florestas. Tanto são vistas como as salvadoras do clima e da biodiversidade, como as responsáveis pela destruição dos habitats naturais e fontes de enormes incêndios que emitem toneladas de CO2 e colocam em risco milhares de pessoas e muitos bens. Então, de que florestas falamos? E de que falamos quando falamos de floresta? E de quantas e de quais florestas precisamos para salvar o mundo? E esta novidade dos serviços de ecossistemas ajuda ou confunde o papel das florestas na percepção pública? E todas as florestas prestam serviços de ecossistemas, mesmo as intensivas? É um conjunto significativo de questões importantes, sem dúvida, e para as debatermos, os nossos convidados são as pessoas certas. Começo pela Natasha Ribeiro, a quem deixo uma saudação especial pelo lançamento recente de um livro sobre o assunto, divulgado em Moçambique, mas com interesse para lá disso. E, Natasha, afinal de que falamos quando falamos em floresta? E que impactos ambientais positivos e negativos têm as florestas? Obrigada, Jorge. Queria, antes de mais, agradecer ao Fórum de Energia e Clima e também aos meus companheiros aqui do painel. E penso que este momento vai ser muito interessante de discussão. Bem, eu gostava de começar a minha intervenção trazendo aqui a definição da FAO do que é floresta, não é? Que é aquela área coberta por um pouco mais de 10% de cobertura arbórea, numa área de 0,5 hectares ou mais. Portanto, isto significa que áreas, quer de floresta natural, quer de floresta plantada, são consideradas portanto, áreas florestais, não é? E cada uma delas tem a sua importância, tem os seus impactos positivos e também alguns negativos. Portanto, eu particularmente trabalho nas florestas naturais em Moçambique e gostaria de enfocar aquilo que são as florestas em Moçambique. Portanto, as florestas naturais cobrem a maior parte do território moçambicano, 42%, e as florestas plantadas apenas menos de 1% do território nacional. E no contexto das florestas nacionais, o miombo, que é um tipo florestal muito particular, é muito parecido com a cerrado no Brasil, de facto não é considerado uma floresta, se a gente pensar no verdadeiro sentido da palavra, por causa da sua estrutura, etc., mas é um ecossistema muito, muito importante, não só do ponto de vista ambiental, não é? Sequestro de carbono, biodiversidade, etc., mas principalmente naquilo que é a importância para as populações, principalmente as rurais, mas também as urbanas, não é? Portanto, ao providenciar uma série de bens e serviços como frutos silvestres, o mel, fonte de nutrição e, pronto, para além dos serviços de regulação do clima, hidrológica, etc. Então, o miombo em si, de facto, é extremamente importante e neste ecossistema temos também a questão das queimadas, que pode ser visto como um impacto negativo, não é? Que é, portanto, pela emissão dos gases de efeito de estufa, mas do ponto de vista ecológico as queimadas também têm um papel importante, que é a regeneração das espécies. Então, quando falamos de florestas em Moçambique, nós não podemos dissociar totalmente. E digo Moçambique, mas o miombo cobre 7 países da região, não é só Moçambique. Quando falamos da região austral da África, temos uma área considerável de
floresta do mundo, não é? E estas relações socioecológicas que se estabelecem entre as populações e a ecologia do bioma são extremamente importantes de perceber quando lidamos com este tipo de florestas na China. Muito obrigado, Natasha. E Ricardo Xavier, no Brasil, não todos nós olhamos como esse país onde as joias da coroa florestais, uma boa parte delas estão. O que se passa? Estamos a manter ou poderemos perder essas joias? Então, assim, eu tenho uma visão muito particular com relação a essa questão, né, da visão que o Brasil tem para outros países com relação às florestas, né? E que é com relação a nossos biomas. Acredito que o Brasil é visto dessa forma por conta da riqueza dos biomas que nós temos, né? São largamente conhecidos por serem um dos maiores rios do planeta, né? A gente tem aqui, que é o Rio da Amazônia. Então, aqui estão as maiores reservas de águas doces do mundo, e pelo menos um terço das florestas tropicais, né? Que ainda restam na natureza. Esse é um grande motivo, né? Além disso, estudos indicam que podemos encontrar no Brasil ainda, né, em cada 10 espécies de plantas ou animais da Terra, sendo que um país de ampla extensão territorial e biodiversidade vasta, né? Então, acredito que são essas, assim, um dos grandes motivos, né, que o Brasil é visto dessa forma, né? Então, assim, antes de tudo, é necessário entender a definição geral de um bioma, né? Que o termo deriva da palavra grega, né? Que bio, significa vida, e o oma, grupo, né? Ou seja, é um grupo de vida, né? Um grupo de vivências, né? De animais e plantas. Assim, o bioma pode ser explicado por um conjunto de vida vegetal, né? Animal, que se encontra sob condições semelhantes de clima e geografia de uma determinada área. Mas, assim, a gente pode citar aqui, por exemplo, ainda falando dos biomas, né? Que são considerados, né, aqui no Brasil, são 6 tipos, né? O maior deles é o bioma da Amazônia. Nós temos também os biomas da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, biomas ainda dos Pampas, né? E do Pantanal. Uma característica importante, né, falando assim desses biomas do Brasil, é o Cerrado, né, que é um bioma tipicamente brasileiro, né, e de uma vasta riqueza. Bom, mas a gente pode classificar um pouco esses biomas, né? Aí a gente pode falar um pouco do bioma da Mata Atlântica, né, que é o bioma mais devastado do Brasil. Ele ocupa uma área de 6 estados brasileiros, né, sendo esses estados o Acre, Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Então, e é um dos biomas mais devastados que nós temos aqui no Brasil. Então, assim, acredito que essa visão, né, internacional do Brasil ser a coroa, né, das florestas, né, essa importância que o Brasil tem se dá especificamente aos diversos biomas que nós temos, né, e biomas que só existem aqui no Brasil. E Carlos, agora ouvimos as situações de Moçambique, do Brasil e em Portugal. Quais os grandes desafios para os sistemas florestais, nomeadamente agora em que se iniciam os planos de transformação da paisagem, nomeadamente para adaptar a floresta a maior resiliência aos fogos? Há outras questões também para o lado dos fogos a considerar na nossa gestão florestal? Para abordarmos a questão da floresta portuguesa e da maneira como vamos conseguir que a floresta portuguesa cumpra a sua função económica e ambiental, é preciso, em primeiro lugar, considerar e nunca esquecer que
a floresta, portanto, os sistemas florestais têm que ser geridos. Ora, o problema de grande parte do território nacional é que a floresta ou não é gerida ou é gerida de uma forma incipiente. E, portanto, quando a própria floresta não gera rendimento suficiente, ou seja, não consegue gerar os recursos que são necessários para ela própria ser gerida, estamos em presença de uma crise. E essa é a crise que temos neste momento. É a floresta que não é gerida, que não gera os recursos necessários a essa própria gestão e que depois gera problemas, como, por exemplo, a acumulação de combustível e depois, decorrentemente, os incêndios florestais e tudo isso. Mas não gera só isso. Nós temos um potencial, os nossos sistemas florestais, que ficam muito tempo no terreno, têm um potencial de melhoria da biodiversidade. Se a floresta se encontra em locais onde a sua aptidão, vamos lhe chamar, natural, é baixa, nós não podemos insistir em querer fazer, por exemplo, produções luminosas em locais onde a aptidão, digamos, do solo e do clima não promovem essa produção. Então, colocar a floresta certa ou qualquer atividade humana no local certo é a tarefa do ordenamento. Mas a verdade é que o ordenamento não pode ser feito apenas por decreto. Tem que se promover as atividades económicas que consigam conduzir esta distribuição das atividades ao longo do território. Um dos principais instrumentos, na minha opinião, na área do ordenamento florestal é precisamente reconhecer os serviços que a floresta presta e que não são remunerados. Falámos há pouco de alguns, a biodiversidade, a regulação hidrológica, que toda a gente hoje em dia ouve falar, que é o sequestro de carbono. Portanto, que são serviços ditos de regulação na classificação internacional feita pela Agência Europeia do Ambiente, a famosa classificação CITES. Esses serviços que de facto existem e que não são o palavrão económico é que não são internalizados, ou seja, não são reconhecidos pela economia nem são remunerados. Ora, a remuneração dos serviços de ecossistemas é uma bela maneira de encarar este problema. O problema económico da floresta, do rendimento da floresta que lhe permite ser gerida e a promoção desses mesmos serviços que são muito úteis. Portanto, é necessário começar por algum lado. Houve algumas iniciativas nesse sentido, pudesse ganhar dinâmica e pudesse concretizar na prática, tanto no domínio, da concretização desta ideia da remuneração dos serviços de ecossistema, como outros esquemas de financiamento que são necessários para cumprir o objetivo que eu atrás mencionei. Seria muito interessante, dizia, que essa boa legislação, essa boa iniciativa, pudesse agora desenvolver-se ao longo dos próximos anos. Continuando, Carlos, nesta sequência dos maiores desafios para a floresta em Portugal, qual pode ser o papel dos famosos serviços dos ecossistemas nesta mudança? Os dois maiores desafios da floresta portuguesa são o reordenamento do eucaliptal português e a solução do problema fitossanitário, isto é, de um problema de más condições sanitárias que os nossos montados e florestas, sobreiros e azinheiras enfrentam neste momento. Esses são, sem dúvida nenhuma, os dois maiores problemas da floresta portuguesa. Portugal tem uma boa fileira da pasta de papel, é importante para a nossa economia. O eucalipto é uma árvore, não é um demónio, é uma árvore exótica, sim senhor, como tantas outras culturas agrícolas o são, e portanto não o colocar em locais onde, sendo ineficiente, isto é, não produzindo o que tem a produzir, ainda por cima ocupa lugares com importância ambiental grande e onde não deve estar. O segundo maior desafio, ou ao mesmo nível, mas é reconhecer finalmente que as nossas áreas de sobraria azinheira estão doentes, estão a perder vitalidade, estão a perder produtividade, e esse é, sem qualquer sombra de dúvidas, o maior problema de conservação da natureza que existe em Portugal neste momento. Além do problema florestal,
além do problema económico, é também um problema de conservação da natureza e da biodiversidade. Portanto, é preciso aqui resolver esta equação. Há um sistema florestal que é muito importante na conservação da biodiversidade, mas que não é tão dependente para a sua... É dependente de outras coisas, nomeadamente da solução deste problema de fitossanitário, mas não tão dependente da remuneração dos mesmos desses serviços de ecossistemas para a sua subsistência no futuro. Tudo isto são problemas de política florestal muito importantes que, enfim, estão em cima da mesa e que devem ser, digamos, endereçados, entre outras políticas, pela política de transformação da paisagem. Muito obrigado. E Natasha, nesta sequência, há bocadinho dizias que uma parte significativa, 42%, não é, versus 1% de floresta natural versus floresta industrial. Esta questão da economia continuará a ter o peso que tem ou progressivamente a economia dominará, por assim dizer, a ecologia na gestão dos recursos florestais em Moçambique? E sim, como é que, quem e como decidirá este processo? Bom, a economia é a base do desenvolvimento, né? E ela sempre terá um peso muito grande naquilo que será as decisões a nível do setor florestal. Agora, o que eu penso é que deve haver uma mudança no paradigma da gestão florestal e já está a acontecer em Moçambique, não é? Mas o que eu quero dizer é que os modelos clássicos de exploração florestal, portanto, temos que considerar que em Moçambique a produção de madeira é ainda um dos principais produtos de exportação do país, não é? Embora as florestas já comecem a regredir um pouco naquilo que é a oferta de madeira, mas pronto, neste sentido, de facto, aquela produção florestal clássica, não é? De simplesmente madeira, temos que mudar um pouco esse paradigma. E quando eu dizia que estamos a mudar, nós estamos agora a discutir no setor florestal aquilo que é a produção florestal integrada, que é exatamente olhar para a floresta nas várias vertentes, não é? Portanto, incluindo a componente, por exemplo, Carlos há pouco falou dos serviços em geral que as florestas fornecem, mas também a questão cultural, que as florestas em Moçambique, o bioma, tem uma componente cultural para as nossas populações muito importante, não é? Para além de outros serviços, e isto é extremamente importante. Portanto, onde eu queria chegar é que esta mudança de paradigma e da gestão florestal, esta gestão integrada, passa por uma coordenação entre diferentes setores, não é? Ou seja, que não é só o setor governamental, mas é uma integração entre o setor privado, o setor governamental, incluindo as comunidades rurais, que correntemente elas são praticamente marginalizadas naquilo que é a produção florestal. Ora, se elas dependem do recurso florestal e elas têm um conhecimento tradicional empírico na gestão florestal, elas devem também ser inseridas e devem também beneficiar dessa produção florestal. Então, a minha opinião é esta, que é possível aliar a economia à conservação, mas é preciso também criar espaços e oportunidades para que as comunidades e os diferentes setores tenham uma palavra, mas que também tenham um benefício de sócio-segurança um mundo ideal de sustentabilidade. Sem dúvida. E Ricardo, nesses Brasis, como é esta relação entre a economia e a ecologia? Quem e como decide o peso de cada um dos fatores aí na gestão dessas florestas? Então, está aí uma questão extremamente complexa, na minha opinião, que é essa questão, né, da sobreposição da economia quanto às florestas, aos programas ambientais, aos programas de preservação do meio ambiente, da fauna e da flora. Infelizmente, eu costumo dizer que as nossas políticas ambientais não nos protegem, infelizmente, né? E a cada ano estamos perdendo território para esses interesses. E como vocês sabem, a maioria desses interesses são escusos, né? Não só a nível nacional, como também a nível internacional. É de saber de todos que a Amazônia
ela sofre não somente com as ações de madeireiras, né, no desmatamento, mas também sofre com influências externas, né, de empresas que também têm essa visão, né, e esse interesse econômico nessas florestas, principalmente na Amazônia. Então, é saber de todos também que nosso gestor, né, nosso líder maior, vamos dizer assim, adota políticas públicas que vão de encontro a toda essa preocupação que a gente tem, né? No ano de 2019, 2020, foram diminuídas em 80% as verbas que tratavam da preservação e dos combates aos incêndios florestais, por exemplo, na Amazônia. Então, é uma situação que deixa a gente muito, muito triste e muitas vezes impotentes nas nossas ações. Mas eu costumo olhar para o que eu posso alcançar. Eu sou líder de uma equipe, de uma associação que faz combates a incêndios florestais aqui na nossa região, e é uma equipe que presta serviço voluntário aqui. E no decorrer da minha vida, na liderança dessa equipe, dessa associação, tivemos várias reuniões territoriais, reuniões grandes, com projetos grandes, que tinham o objetivo de preservar, de cuidar, de educação ambiental. Mas essas reuniões nunca tiveram resultados positivos por conta de uma abrangência maior. Eu acredito que o Brasil pode fazer o seu papel, tem que fazer o seu papel, mas nós, como cidadãos, não precisa ser, não estou dizendo cidadão apenas brasileiro, mas cidadão do mundo, né? Cada um pode fazer a sua parte também, e onde pode se alcançar, fazer bem e fazer melhor. Então, é aquela coisa, né? Vamos fazer o nosso papel e sem esperar, sem tentar atingir esferas maiores, porque nós, como pequenos, não temos esse poder. Temos o poder de atingir aonde a gente pode alcançar. E é isso que a gente tem que pensar e que tem que persistir e lutar. Bom, julgo que saímos agora para um pequeno intervalo. Voltamos já a seguir para a segunda parte do programa de hoje. Muito obrigado e até já. Estamos de regresso para a segunda parte do Hora de Agir de hoje. E regressamos à conversa com os nossos convidados sobre o tema das florestas e dos seus ecossistemas. Ricardo Xavier, a grande pergunta: a quem pertence a Amazónia? Ao Brasil ou ao mundo? E que serviço presta aos dois? E na sequência do que conversávamos, quem é que deve pagar para podermos manter a Amazónia, se for caso disso? Assim, a Amazônia, territorialmente falando, ela é brasileira, né? A maior parte dela, né? Que é um patrimônio da humanidade. Acredito que todos possam se sentir donos dela, né? Mas se sentir donos dela não é apenas cobrar, porque isso é fácil. Cobrar do governo brasileiro, cobrar das Nações Unidas, cobrar do povo brasileiro é fácil, né? Apresentar projetos, ideias para essa preservação, para esse cuidado com a Amazônia é bem mais complexo e bem mais desafiador para o indivíduo ou para as instituições, para as lideranças, para os países. E eu acho que quem deve pagar somos todos nós, cada um da sua forma e, obviamente, com lideranças conscientes e responsáveis, para que possa realmente acontecer todo esse diálogo em prol do meio ambiente.
a Amazônia, além dessa questão do pulmão do mundo, como todo mundo como conhece a Amazônia, né? Tem uma característica importante dela, que todo o oxigênio que ela produz abaixo de sua copa, que fica abaixo da sua copa, é totalmente consumido por ela mesma, né? Isso é um fato, mas todo esse oxigênio que fica acima da sua copa, né? Que é realmente o oxigênio que é distribuído para todos nós, né? Para toda a humanidade, em todos os seus continentes. Talvez por isso que ela é considerada esse pulmão do mundo, né? Então, eu acho que a Amazônia é isso, né? É um exemplo de vida para todos nós. Carlos, também grande pergunta. Então, no futuro, esta nossa floresta gerida, floresta industrial, vai convergir para uma floresta mais biodiversa ou o primado da produtividade eventualmente continua a reinar? E que implicações é que essa decisão poderá ter ou não para o ordenamento do território? Nós temos uma multiplicidade enorme de sistemas de produção agrícola e florestal. Esses sistemas de produção não visam essencialmente, digamos, a maior parte deles, não visam, digamos, o aumento da riqueza em espécies ou, digamos, ser muito importantes do ponto de vista da biodiversidade. Visam produzir alimentos, produzir fibras. Portanto, há um erro essencial em misturar a floresta natural com a floresta de produção. Dito isto, é claro que os sistemas de produção agrícola e florestal têm que se preocupar ao máximo em diminuir o seu impacto ambiental. Isso é outro problema. Portanto, nós, numa agricultura moderna, numa silvicultura moderna, mesmo tendo como objetivo principal a produção de fibra ou a produção de qualquer outro bem, seja o que for, é digamos, uma boa prática, é quase que uma obrigação técnica implícita nos países desenvolvidos e nas boas agriculturas e silviculturas procurar que essa atividade seja o menos impactante, e não é só na biodiversidade, na água, na posição da água, no uso eficiente da água, que é muito importante. Portanto, essas boas práticas de produção aplicam-se a todo lado. Isso não quer dizer que a floresta de produção tenha que migrar para uma espécie de sucedâneo de uma floresta natural e biodiversa. Isso não faz nenhum sentido. A floresta de produção é a floresta de produção. Podemos equilibrar, o caso do eucalipto é gritante, era o que eu estava a dizer, é precisamente, a ninguém passa pela cabeça que a humanidade deve produzir alimentos ou deve produzir o que necessita. Portanto, o problema que se coloca não é transformar florestas de produção em florestas naturais biodiversas. É produzir com o menor impacto possível, com padrões mínimos aceitáveis, portanto, abaixo dos quais não se pode ir, e procurando sempre, não temos agora tempo para desenvolver essas atividades, mas qualquer atividade produtiva pode melhorar sempre o seu desempenho do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da água, do sol, da biodiversidade, dos gás de carbono, etc. Por aí fora. E esse é que é o verdadeiro problema. Isso é um problema de boas práticas. Temos, por exemplo, bons sistemas de certificação que podem ajudar muito nessa certificação da gestão florestal sustentável, que podem ajudar muito nesta matéria, e esse é que é o verdadeiro desafio. Muito se andou. Nós não estamos a partir do zero. Hoje em dia, a floresta de produção e a agricultura são, hoje em dia, pelo menos digamos, na agricultura europeia, muito menos impactantes do que já foi. E Natasha? Ainda há bocadinho ouvíamos o Ricardo falar se a Amazónia pertence ao Brasil ou o Brasil pertence à Amazónia. E como é que é em Moçambique? As grandes florestas moçambicanas pertencem a quem? No mundo ideal, quais seriam as grandes florestas moçambicanas? E que serviços prestariam a Moçambique, à África e ao mundo? Bom, de facto, as grandes florestas moçambicanas seriam sempre União, que é a maior tipo, digamos, florestal que cobre o país. Atenção que eu digo que é o tipo florestal que cobre a maior parte do país, mas ela está localizada principalmente na zona centro e norte do país, que é onde estão também as florestas mais produtivas, não é? Então, pronto, embora União seja de grande extensão,
é preciso também perceber que na zona sul do país, que é uma zona mais árida, temos outros tipos florestais que também são bastante importantes. Mas pronto, o miombo irá sempre ser a floresta de maior cobertura no país, se não na região, mas tenho também que referir que nos últimos anos, e este é um dado novo que o nosso livro, que o Jorge mencionou logo no início atrás, é que houve uma redução de 1/3 na cobertura de miombo em toda a região austral da África, não é? Portanto, desde a última estimativa, houve uma redução de 1/3, ou seja, que de facto, se não houver uma reversão naquilo que é o manejo destas florestas, se calhar no ideal, temos que pensar, será um outro tipo de cobertura que não seja florestal. Em termos dos serviços, eu já falei aqui ao longo do debate de quais são os serviços de aprovisionamento, os serviços culturais, mas eu queria falar aqui especificamente de um serviço que eu não falei, que é o fornecimento de energia. Desde que 80% da população moçambicana depende da lenha e do carvão para sobreviver. Então, este é um grande, digamos, serviço do ecossistema que neste momento é gerido de forma muito pouco sustentável e que é um dos principais fatores de degradação florestal, não só do meio das florestas e do Moçambique. Então, é um aspecto muito importante. Do ponto de vista mais global, o miombo tem um potencial muito grande naquilo que é a regulação do clima. Nós estamos a falar de até 60 toneladas de carbono por hectare que podem ser armazenadas em e para não falar da regulação dos ciclos hidrológicos, Moçambique está a jusante da maior parte dos grandes rios da África, como o Zambeze, o Limpopo, e então estas florestas têm um grande potencial, um grande papel na regulação das cheias, do ciclo hidrológico em geral, e a água sendo o problema principal das nossas populações em geral. Portanto, no mundo ideal eu vejo que um planeamento integrado do uso de terra em que seja permitido, portanto, os diferentes usos de terra, considerando que a paisagem deve suprimir diferentes demandas, não é? É extremamente importante. E para isso, alguns mecanismos, como o pagamento por serviços ambientais que não existem no país, é extremamente importante, para além de outros, para garantir essa harmonia. Muito obrigado. Isto é um tema apaixonante e até pela diversidade de temas geográficos e temas ligados à conservação, à exploração. Poderíamos estar aqui para muitos programas, mas temos um minuto final para cada um de vós e nesse minuto deixem a mensagem que consideram mais importante sobre os assuntos que tratamos ou que não tratamos. Começava, se calhar, por ti, Ricardo. O meu apelo, ele vai para o indivíduo, para você que está nos ouvindo, né, e nos assistindo. Eu morei 20 anos numa grande cidade, aqui da Bahia, cidade de Salvador, durante 20 anos. E no último ano eu percebi o meu papel quanto cidadão humano. O que é que eu estava fazendo para contribuir com o nosso planeta? E percebi que eu não estava fazendo nada. Percebi que eu não estava contribuindo com nada. Então eu larguei tudo e voltei para minha terra. Porque eu percebi que aqui eu poderia fazer algo pelo nosso planeta. Como eu havia dito, começar pequeno e crescer com a medida dos resultados. E, para minha alegria, isso tem acontecido, né? Eu voltei para as minhas raízes e estou trabalhando de forma voluntária há 10 anos. E o retorno que eu tenho com isso é muito gratificante. Financeiramente eu não tenho, mas o que importa não é isso, na verdade. Eu sabia que o meu retorno para cá não seria por questões financeiras, mas por questões pessoais e humanas. Então, o meu apelo é esse, é que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, perceba o seu papel quanto ser humano, como parte do meio ambiente, como um componente do meio ambiente, que todos nós somos.
Obrigado. Julgo que não podemos estar mais de acordo, não é, Carlos Carvalho? Então, a minha mensagem é a seguinte, e é para todas as pessoas. Qualquer pessoa sabe que para fazer, seja o que for, é preciso saber fazer. É preciso estudar o problema. Portanto, as pessoas que, como eu, estão preocupadas com, e como eu, como muita gente, mas eu incluído, é que as pessoas se preocupem em informar-se, em estudar os problemas e formar uma opinião depois de estudarem o problema. E essa opinião assim informada não colide com a ideia básica de querermos um futuro melhor e de querermos um futuro sustentável. Todos queremos, só um louco é que não quer um futuro sustentável. Mas esse futuro sustentável obtém-se com racionalidade, com estudo e com uma discussão democrática no seio de sociedades que têm que estar o mais informadas possível para depois democraticamente tomarem as melhores soluções. Portanto, a minha mensagem final é sobre cada assunto, procure informar-se, por isso é que estes programas são importantes. Acho que não podemos, acho que subscrevemos todos, não é? Natasha, para fechar com chave de ouro, deixamos-te a ti este encerrar. Bom, a minha mensagem principal que eu queria deixar é uma palavra em relação àquilo que é o papel das comunidades rurais. Portanto, desde que 70% da população moçambicana é ainda rural e depende muito dos recursos florestais, eu penso que há uma necessidade muito grande de pensar aquilo que são os sistemas e as formas de manejo florestal atual e potenciar esta capacidade e este conhecimento que existe nas comunidades locais de gerir o ecossistema florestal. Eu penso que é muito importante. E concordo com o Carlos também naquilo que é investir na educação, que é um aspecto que até agora é um problema de Moçambique, mas eu penso que há uma necessidade de rever os currículos, de ver as formas de ensino, desde a base, da escola primária, e ser mais alinhado com aquilo que são as atividades de conservação da natureza e de maneira sustentável, que tanto falamos, não é? Mas como é que as bases, a partir do ensino primário, as zonas rurais, como é que estas camadas são, de facto, capacitadas para lidar com estes temas? Sem dúvida. Muito obrigado. Estas ideias poderosas finais de amarmos a nossa identidade, não é? Portanto, fazendo aqui a junção entre as várias mensagens, são poderosíssimas e realmente, se calhar, encerram aí muita da chave do que nos move e que pode ser e deve ser o futuro. Bom, temos de terminar. Muito agradecemos aos nossos convidados a disponibilidade e os contributos extraordinários que aqui partilharam. Foi um tema-chave para todos nós, a questão florestal, a questão dos serviços de ecossistemas. Ficaram muitas pistas e muitas ideias a seguir. Prometemos regressar para a próxima semana com mais uma reflexão nesta que é a hora de agir. Muito obrigado mais uma vez e até para a semana.